queridos da M2, graça e paz, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem e estamos orando por vocês, por cada um, por suas famílias, confiando na soberania e na poderosa mão do Senhor que cuida de nós. Amém? Vamos começar nossa aula de hoje, que é sobre mordomia cristã, módulo mordomia cristã. Amém? Vamos lá. Eu vou ter que ficar mexendo um pouco a câmera dessa vez, porque esses slides já estavam prontos, então eu não mexi na configuração, mas aí a câmera eu tenho que ficar mexendo para não atrapalhar a visibilidade do conteúdo. Então vamos lá. Mordomia cristã é o nosso serviço. Mordomo é quem serve. Amém? Vamos lá. O mordomo, ele é um administrador. É aquele que cuida das coisas. Vamos lá em João 15,16. Na nossa primeira referência, teremos muitas referências, tá? Vamos lá. Prepara a Bíblia, caderno, a apostila e vamos juntos. Amém? 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então nós fomos criados para frutificar, nós fomos criados para servir, para cuidar das coisas de Deus, para cuidar dos outros. Foi para isso que nós fomos designados, assim como diz João 15,16, que nós fomos designados para darmos fruto. Agora aquela parábola, né? Do servo bom, do servo negligente. Vamos lá. Servo bom e fiel ou mau e negligente? Quem você é? Essa aula ela vai exigir um pouco de reflexão de nós a respeito do nosso servir e do que nós temos feito para o Senhor. Lembrando que servir a Deus, frutificar, não é fazer caridade. Amém? Não é obra de caridade. Servir ao Senhor é você fazer a vontade do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Isso é ser mordomo, isso é ser servo bom e fiel. Aí vão algumas perguntas para a gente refletir. Que tipo de servo nós temos sido? Onde você está situado? Você é um servo bom ou você é um mau servo? Está atendendo ao que Deus quer ou está fazendo de qualquer maneira e dando desculpas? Em Mateus 15, 14 até o versículo 30, eu não vou ler porque é extenso, mas conta a parábola daquele dos talentos, né? Do servo bom, do servo inútil. O servo inútil é aquele que faz só o que é mandado, né? E ele se torna negligente, ele se torna mau, inútil. A gente, quando faz só o que é solicitado, a gente deixa de agradar ao Senhor. Quando a gente agrada ao Senhor? Quando a gente faz o que Ele espera que a gente faça. E isso nem sempre é o que nos é pedido. Isso vai, normalmente, você ser um servo bom e fiel é você fazer além do que te é pedido. É igual um funcionário na sua empresa. Quem é que é promovido? Aquele que cumpre o seu papel ou aquele que faz além? É sempre o que faz além. É sempre aquele que veste a camisa da empresa, aquele que faz coisas além do que é pedido, fica até um pouquinho mais tarde para dar conta de mais coisas, vê uma necessidade, vai lá e supre, mesmo que aquilo não esteja dentro da sua competência, esteja dentro daquilo que você foi contratado para fazer. E é o mesmo na casa do Senhor. Nós somos, quanto mais para o Senhor, né? Se no nosso trabalho nós temos que ter essa postura, e isso até é bom testemunho, imagina na casa de Deus, imagina com as coisas de Deus, imagina servir ao Criador, ao nosso bom Deus, se a gente não vai fazer o nosso melhor e fazer além das expectativas do nosso líder, do nosso pastor, do nosso discipulador, do nosso facilitador, líder de estrutura, enfim, é além. Se você é obreiro, você fica na portaria, só da graça e paz. Se você vê, pede ao Senhor visão, o Senhor vai te dar a pessoa que está precisando de um abraço naquele momento.
Então é algo além, né? É você estar sensível à voz do Senhor e se entregar a Ele a ponto de fazer o que Ele quer, não o que você tem vontade. Deixa eu botar aqui. Que tipo de trabalho é o seu? Que tipo de trabalho é o seu? E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5:17. 5:17. Isso, Jesus fala, Jesus responde dessa maneira porque os fariseus e, enfim, os judeus perseguiam Jesus porque Jesus estava trabalhando, Jesus estava fazendo milagres, operando milagres no sábado. E aí Jesus pega e dá essa resposta: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então é aquilo. Hoje não é dia de culto, por que você está cuidando das pessoas, ligando? Hoje nem é dia de culto. Eu tenho que chegar na hora do culto e pronto, porque eu tenho que estar lá no culto. Ah, mas e se o pastor precisar de alguma coisa antes? Se o seu facilitador precisar de alguma coisa antes do culto? Vamos ter uma reunião de oração? Não, minha obrigação é estar, cuidar da cantina a tal horário. A minha obrigação é estar na salinha com as crianças a partir de tal horário. Então eu não tenho que chegar antes, porque eu tenho minhas coisas para fazer, porque... Que tipo de trabalho é o seu? Olha o que Jesus fala: meu Pai trabalha até agora, quer dizer, não tem horário. É a hora que precisar, é a hora que o Senhor me chamar. Eis-me aqui, é para fazer isso? Vou fazer, Senhor. Não importa o horário, não importa, é obra de Deus, a gente tem que estar sempre pronto. E que tipo de trabalho é o seu? Quando você pode... Ah, agora eu não posso não, vou falar com o pastor que eu não posso não. Ou você está sempre pronto. Não, dou um jeito. Vou dar um jeito, vou fazer. Não, é para o Senhor. Qual é o seu tipo de trabalho? Você foi chamado para trabalhar, para servir e fazer o seu melhor para o Senhor. A gente tem que tirar uma coisa que está enraizada muito na nossa vida, o entendimento errado do que é servir. Eu trabalhei muitos anos no Ministério Infantil da CSN, desde a sua fundação, dava aula para as crianças na escadinha da rádio, só tinha eu de tia, e depois foram chegando, nós fomos orando, o Senhor foi enviando as outras professoras, mas no início era só eu, e às vezes eu fico ouvindo algumas coisas, e eu fico pensando assim, as pessoas ainda não entenderam o que é servir. Eu ouvi de muitas pessoas assim: ah, Thaís, eu não vou poder ajudar hoje no Ministério Infantil não, tá? Ah, não vou poder ajudar hoje não, tive um imprevisto aqui, não vou poder ajudar. Ou então, quando queria se desligar por qualquer motivo, ah, eu não vou poder, mas eu não tenho mais condição de ajudar no Ministério Infantil não. Eu vou ficar só nos obreiros, vou ficar só com as mulheres, vou ficar só em outra estrutura, nos jovens, porque eu não posso mais ajudar. Esse termo, irmão, ajudar, ele está totalmente fora, sabe? Totalmente fora do que o Senhor nos chamou para fazer. Quando eu estou cuidando e abençoando, levando a palavra do Senhor para as crianças, eu não estou ajudando ninguém. Você não está ajudando ninguém, não é caridade, não é prodígio nenhum. O Senhor, nós lemos no início, João, o Senhor nos chamou, nos designou, nos destinou para isso. Então não é uma ajuda que você dá à pastora Shirley, à coordenadora da classe, não é ao facilitador dos obreiros, não é, você não está ajudando ninguém, irmão. Vamos mudar nossa mentalidade, você está servindo ao Senhor. E aí você, mas por que então eu estou servindo? Porque a sua habilidade natural é eu vou usar o exemplo porque era o meu, com criança. Então, eu vou servir ao Senhor cuidando das crianças, ensinando a palavra às crianças. Ah, não tenho jeito com criança não, eu gosto de trabalhar com jovem. Então, é o que você foi destinado para fazer. Então, você não está ajudando a pastora Renata, o pastor Fabrício, você está servindo ao Senhor, cuidando dos jovens, levando a palavra para os jovens, sabe? Discipulando os jovens, sendo facilitadores do agir de Deus, aconselhando, cuidando. Isso é servir.
Vamos mudar nossa mentalidade em nome de Jesus, porque ninguém precisa de ajuda, o pastor não precisa de ajuda, ninguém precisa de ajuda. A gente faz porque serve ao Senhor, obedece a palavra, entende o ID, entende o que é serviço. Amém? Vamos lá. A glória sempre é de Deus, sempre. Não é porque eu tenho uma habilidade, nossa, eu sou incrível mesmo, olha a minha decoração de Natal da igreja, olha, a minha habilidade é incrível. Não, a glória sempre é de Deus. Quando eu trago a glória para mim, a nossa obra é inconsistente, é morta, é aquela obra que o fogo é a obra de madeira, é a obra de feno, é a obra de palha. Essa obra o fogo vai queimar e não vai sobrar nada. A nossa obra é aquela pensando no Senhor. Eu estou aqui na portaria com os obreiros servindo ao Senhor. Eu estou na secretaria atendendo os irmãos, servindo ao Senhor. Nossa, Thaís, você é uma secretária muito eficiente. A glória do Senhor eu faço para Ele. Amém? É isso que a gente precisa trazer para o nosso entendimento, porque é o conhecimento da palavra que nos liberta, sabe? É o conhecimento, é a verdade. Então, se a gente, em algum momento, traz a glória para a gente, que é holofote na nossa ação, que é holofote na nossa obra, no que a gente está fazendo, já pode ter certeza, se vangloriou na sua vaidade, é uma obra inconsistente e morta. Você já sabe que a glória ali não foi para Deus, que você fez tudo em vão. O seu serviço o Senhor não recebeu. Olha, isso é muito forte, mas é a verdade da palavra de Deus, porque o Senhor é aquele que vê o coração. Ele não vê o que a gente faz, ele vê por quê, qual é a nossa motivação. Vamos ler esse texto de 1 Coríntios 3, do versículo 8 até o versículo 14. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Isso está falando de trabalho de equipe. Pastor Paulinho tem uma função, facilitador tem outra função, um planta, outro rega, mas cada um responde, a obra é uma, mas cada um vai responder segundo, vai receber o seu galardão e vai responder diante do Senhor no tribunal de Cristo, segundo o seu trabalho, segundo o que você fez. Eu não vou responder pelo que o diácono Rafael faz, eu vou responder pelo que eu faço, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Como edifica? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Ou seja, a estrutura da tua obra, a estrutura do teu servir, não tem que ser outro motivo, senão Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, esses são os tipos das nossas obras, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, o grande dia do juízo, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, às vezes você vê uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é muito usada por Deus, olha o que ela faz, olha o trabalho missionário dela, olha essa pessoa, ela é de Deus. Mas olha o que diz, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará. Ou seja, o que está oculto no coração dessa pessoa, só no dia do juízo, quando a gente estiver diante do Senhor e Ele for ver o que a gente fez, for passar as nossas obras no fogo, é que a verdade vai declarar o que estava no coração daquela pessoa. Se a obra dela era de madeira, de feno, de palha, ou se a obra era de ouro, de prata e de pedras preciosas. Ou seja, se a glória era de Deus ou se a glória era dela. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, se permanecer, se não for consumida pelo fogo, ela vai permanecer. Ou seja, você vai receber o seu galardão e vai reinar com o Senhor. Eu quero isso para minha vida, irmão. É o que eu mais quero para minha vida. E que seja esse o nosso desejo, a nossa
Expectativa é quando a gente estiver diante do Senhor, que Ele diga que a nossa obra foi de ouro, de prata, de pedras preciosas, e vai consistir, porque o Senhor vai provar no fogo o nosso coração. Tudo que a gente fez para o Senhor vai ser provado ali naquele momento, que o nosso coração esteja voltado para a obra de Deus, e não que a obra de Deus não esteja voltada para o nosso ego, mas que a gente não use a obra de Deus para se promover, mas que a gente use a obra de Deus para que a gente se deixe ser usado pela obra de Deus para chegar mais perto do Senhor e do querer, do que Ele nos destinou para fazer. Amém? Aleluia. Obra morta e legalista. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, porque servimos ao Deus vivo. Obra morta e legalista é isso que eu estava falando ali no slide anterior, que é a pessoa que quer mostrar serviço, mas que no fundo o coração dela está longe daquilo. O objetivo principal dela não é servir ao Senhor, não é ser mordomo das coisas de Deus, é atrair a atenção e mostrar que ela quer, enfim, mostrar serviço, né? E não fazer o serviço em si. Quando uma pessoa quer mostrar muito que sabe fazer uma coisa, na verdade ela é exatamente o contrário. A alma dela, a intenção dela é exatamente o contrário. Isso é baseado no conhecimento de Freud. O que Deus quer, como deve ser o nosso serviço. Vamos para a Bíblia de novo, Mateus 5,16. Serviço de qualidade. Vamos ver por que o nosso serviço tem que ser de qualidade. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha só, como que a gente vê que o nosso serviço de qualidade? Quando a gente vê que Deus está sendo glorificado na vida das pessoas, que as pessoas glorificam a Deus por intermédio do seu serviço, né? Glória a Deus por isso, que sejamos essas pessoas. João 3,21. Obras feitas em Deus. Vamos lá. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. As nossas obras, a glória de Deus, a luz de Deus vai se manifestar através do que a gente faz, porque o que a gente faz está sendo feito em Deus. Aleluia. Vamos lá, Atos 7,36. Poderosas. 7,36. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Isso aqui está... o escritor de Atos está se remetendo lá ao momento que o Senhor livra o povo através de Moisés, né? Da escravidão do Egito. Então olha como o serviço de Moisés, as obras de Moisés foram poderosas, né? Porque ele estava em Deus, as obras dele eram feitas em Deus. 1 Coríntios 15:58. Vamos lá. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, em quantidade e em qualidade. Não é o tempo que você está na casa de Deus servindo que quer dizer que você está tendo qualidade, porque é o que a gente já falou, é o que está no coração. E a qualidade, então, não é... eu tô pouquinho aqui, mas eu tô aqui de coração, Senhor, eu tô pouquinho, mas eu preciso desse outro tempo ali, eu preciso desse outro tempo no shopping, eu preciso desse outro tempo vendo minha série, eu preciso desse outro tempo com a minha família. Não é negligenciar a família, mas primeiro é o Senhor. Amém? Primeiro é o Senhor, depois a nossa casa. Então, a nossa casa, os nossos filhos precisam nos ver servindo ao Senhor. Isso é legado para as nossas gerações. Estava estudando isso em Êxodo ontem, que tremendo. É legado para as nossas gerações. Quando a gente
se sacrifica pelo Senhor, quando a gente serve ao Senhor com interesse de coração, a gente está deixando um legado para a nossa geração, ou seja, um legado espiritual. Os nossos filhos, nossos netos vão herdar do nosso sacrifício. E isso é tremendo, irmão. É tremendo que esse legado seja depositado na vida dos meus filhos, do que eu faço para o Senhor, e dos seus filhos e dos seus netos, que o legado do seu serviço seja frutificado, que seja como guardas nas gerações dos seus filhos, em nome de Jesus. Obras que atendam à demanda da necessidade. Lucas 17, 10. Vamos lá. Lucas 17, 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fazemos apenas o que devíamos fazer. Olha o que eu botei como tópico. Obras que atendam à demanda... Ih, teve um erro ali no quê? Que atendam à demanda da necessidade. Irmão, se eu tô na igreja, eu tô vendo que vazou um pouco de água no chão embaixo do bebedouro, eu vou fazer vista grossa e um obreiro que venha limpar? Não é isso que o Senhor espera de nós, que a gente não seja servo inútil. Ah, não, hoje eu não estou na escala dos obreiros, então hoje eu estou no ministério infantil. Tem nada a ver com essa água aqui embaixo. Não, irmão, vai pegar um pano. Irmão, onde eu encontro um pano para secar ali? Avisa alguém, sabe? Isso é servir, ser servo bom e fiel, não é ser servo inútil. Não somos servos inúteis. Repita aí, eu não sou um servo inútil, uma serva inútil. Amém? Somos servos que atendem à demanda da necessidade. Somos servos que as nossas obras são feitas em Deus. Somos servos que fazem o seu serviço, que as suas obras têm qualidade, não que preza pela quantidade, pela qualidade do serviço. O que eu faço para o Senhor, eu faço com qualidade, eu faço com o melhor do meu tempo, é primícia. Amém? Para obras qualificadas é preciso mão de obra qualificada. Você está qualificado? Você está qualificado para o seu serviço? O Senhor vai te qualificar, o Senhor vai te ensinar, porque Ele nos ensina acerca de todas as coisas, mas é sempre dentro da tua habilidade, sempre dentro do que você já sabe fazer. Serve ao Senhor, mas tá aí, normalmente a pessoa fala assim: mas como é que eu começo? O que você sabe fazer? Ah, eu sei trabalhar com artesanato, então vamos trabalhar com a decoração das mulheres. Ah, eu sei trabalhar, eu gosto de lidar com homem, então vai trabalhar com os homens. Amém? É sempre no que você sabe fazer. E o Senhor vai qualificar, o Senhor vai te ajudar. Amém? Quais são as qualificações? Esse aqui eu não vou ler o versículo não, tá? Porque tem muita referência, mas vai ficar aí na plataforma, tá gravado no vídeo. Vocês podem ter acesso para estudar a hora que precisarem, a hora que quiserem. Dá pausa no vídeo e aí vocês vão conseguir estudar melhor, tá bem? Vou botar para baixo, depois eu subo. Quais são as qualificações dos que querem servir na obra de Deus? Você tem que ter a consciência de para quem você está trabalhando. É o primeiro entendimento que você tem que ter. Eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para aparecer, eu não estou fazendo para mostrar as minhas habilidades. Eu estou fazendo para o Senhor, então eu tenho que fazer o meu melhor. 1 Coríntios 10, 31, você não está trabalhando, nem tinha lido, para o diácono, para o líder, mas sim para a glória de Deus. Se você não entender que seu trabalho é para Deus, você não está qualificado. Você vai ficar para a próxima seleção, né? Você não está qualificado para preencher a vaga. Você tem que ser obediente, é uma qualificação para servir ao Senhor. Obedecer ao Senhor, a sua palavra, obedecer ao seu pastor, a sua liderança, ser obediente, ter um coração ensinável. No momento que você for exortado, for chamado a atenção por coisas mínimas que seja, sabe? Uma coisinha que não aconteceu da maneira que deveria acontecer, todo mundo é falho, irmão. Receba isso com humildade, porque você é um servo obediente à sua liderança, obedecer, eu vou depois verificar qual é o texto, mas eu acho que é Coríntios. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Sujeitar aos seus pastores, ser obediente, amém?
Eu vou ver qual é a referência depois, eu coloco lá na plataforma, coloco no WhatsApp de vocês. Em 2 níveis. Primeiro, o que Deus quer da tua vida, o que Ele tem falado com você. Obedeça a Deus, Romanos 6,16. Segundo nível, pastor é a autoridade instituída por Deus para guiar o rebanho na terra. Ele tem uma investidura espiritual que Deus deu, ou seja, ser obediente para você, uma qualidade, uma qualificação para você ser um servo obediente, ser um servo de Deus, servir na obra de Deus, é ser obediente, entender que o pastor é autoridade. Não é só quando ele te agrada, quando ele te elogia. Ele é autoridade. Os pastores são autoridade instituídas por Deus sobre nós. Então, o que o pastor falar, sem questionamento, sem, sabe? Amém, pastor. Amém, vou fazer. Amém, pastor. E ser obediente. Tem que ser fiel. Fiel é aquele que cumpre aquilo a que se submete. 1 Coríntios 4:2. Prudente, outra qualificação. Busca evitar o que causa dano ou prejuízo. Mateus 24:45. Prudente, prudência no falar, no se comportar, no reagir, ser prudente. As pessoas nos observam, vamos ser prudentes nas nossas ações, nas nossas reações, não só no servir a Deus, mas também no nosso trabalho, amém? Diligente é aquele que é ativo, pau para toda a obra, precisou, tô aí. Os obreiros vão pintar a rua, eu não sou dos obreiros, vamos lá pintar a rua, vamos limpar, tirar o capim. Ah, o Ministério Infantil vai fazer um evangelismo, eu não sou do Ministério Infantil não, mas eu quero estar lá, porque eu estou com tempo, eu posso servir ao Senhor, não estou trabalhando, eu vou lá servir ao Senhor. Isso é ser diligente, é ser ativo na obra do Senhor. O Senhor se agrada disso, Romanos 12:11. Tem que ser cooperador, esse é aquele que não tem pretensão de ser o primeiro. Romanos 16. Paulo cita uma lista dos que trabalhou com ele. Ninguém faz nada sozinho na obra de Deus. A gente não pode querer receber os louros só pra gente. Se tem uma equipe, glória a Deus pela sua equipe. Valoriza a sua equipe. Amém? Boa vontade. 1 Coríntios 9:17. Porque não adianta nada a gente estar lá, mas não amar a vontade, mexendo no celular o tempo todo, enrolando, né? O pastor Paulo convocou os obreiros para capinar lá a rua numa obra missionária, uma ação missionária lá, servindo aos nossos vizinhos da CSN. Pintamos o rodapé, capinamos os canteiros, né? Perto ali das calçadas, mas não, eu fui lá só para o povo me ver, mas eu tô aqui mexendo no celular, tô aqui batendo papo, tô sentado na igreja. Não é servir com boa vontade e com amor, que é o principal. Só o amor nos faz ser doadores. Doa tempo, doa dinheiro, doa sua capacidade, seu conhecimento, divide com os outros. Isso é servir ao Senhor com amor, porque é tudo para Ele, tudo que a gente faz é por meio dEle. Não tem como a gente respirar se não for por causa do Senhor. Essa referência é Mateus 20:28. Mordomia que todo mundo pode executar. Thaís, eu sou nova convertida, eu ainda não descobri qual é o meu chamado, eu não sei o que Deus quer, então vamos lá. Essa é para todo mundo, para pastor, para diácono, para mestre, para obreiro, para presbítero, para criança. Esse é o que todo mundo tem que fazer e que é a ordenança bíblica. Ganhar almas. Ide. Aceitei Jesus hoje, recebi o amor de Deus, tive o entendimento de quem é o Senhor para minha vida, a luz de Deus, o amor de Deus entrou em mim. Eu já posso ganhar outro, falar disso tudo que eu senti. E já posso ganhar outra pessoa para Jesus. Amém? Isso é ordenança. Ganhar almas é o ide do Senhor. Outro, integrar os novos convertidos. Olha que tremendo. Você vê uma pessoa nova na igreja, você nunca viu, cumprimenta a pessoa. Tudo bem, meu querido? Boa noite, minha querida, boa noite. Não te conheço, você é a primeira vez na CSN, você já conhece a nossa igreja. Senta perto da pessoa, integra ela. No final do culto, se for jovem, chama alguém, bora comer uma pizza. Tem culto dos jovens, é ser proativo na obra do Senhor, integrar as pessoas, porque se a gente fica limitado e reservado aos nossos grupinhos, as pessoas chegam e vão e a gente nem vê.
E não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. A gente está ali para uma boa obra, nós estamos aqui para uma boa obra. Entrou alguém novo, já integra a pessoa, abraça a pessoa, coloca ela num grupo, num pequeno grupo, integra ela com alguém, sabe? Vamos orar, já abraça, ó, essa aqui é minha facilitadora, esse aqui é o meu pastor. Olha, pastor, primeira vez que está aqui, já sei o nome, peguei o telefone, vou ligar para ela, encorajar. É isso que o Senhor espera de nós. Cuidar uns dos outros, ser dizimista fiel e ofertante liberal. E isso também a gente é para todo mundo, não é para um ministério, só o pastor que tem que dizimar todo mês, não. É para todo mundo, é a ordenança, a nossa primícia, os 10% da nossa renda, do que o Senhor nos dá. Ele nos deixa 90% do que Ele nos dá. Olha que tremendo. Então vamos ser fiéis ao Senhor com o nosso dízimo, ofertar de forma liberal, com o nosso coração aquecido por semear na obra de Deus, por lançar semente em boa terra. Amém? Em 2 Coríntios 3:2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Tudo isso que a gente faz é testemunho para a nossa vida. Amém? Se eu sou um ofertante liberal, isso recai como chuva de bênção sobre a minha vida. Se eu sou um dizimista fiel, se eu levo a minha primícia ao altar de Deus, se eu cuido das pessoas, se eu ganho almas, você não precisa ter um título de pastor, ter um título para fazer nada disso. O Senhor já te entregou essa missão aí na sua mão. E isso é testemunho para a tua vida. Testemunho para as outras pessoas verem o que o Senhor faz na sua vida. Amém? Que tremendo. Você é mordomo. João 15:6. Vamos lá. João 15:6. Você é mordomo. Galho que não dá fruto, é cortado. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. É aquele texto da obra morta, legalista, né? É cortado, vai queimar, porque se você não dá fruto, ou se o seu fruto a intenção de frutificar é para mostrar as suas habilidades, enfim, não é servir ao Senhor, a sua obra é morta. E aí o galho que não dá fruto, ele é cortado, né? Vamos a Mateus 7:19. 7:19. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Mesma coisa, ó. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse limpar, às vezes é doído, né? Às vezes é dolorido ser limpo, porque a gente está dando fruto, mas aí vem umas praguinhas, né, para nos impedir, vem vento, muda a estação, o galho fica muito sujo, muito entulhado de folha, e vem limpo, aquilo deve doer, né? E aí você está pronto para dar mais fruto. E aí o Senhor vai fazendo isso conosco. Quando a gente serve ao Senhor, a gente está mais próximo do Senhor. E Ele vai se relacionando conosco, Ele vai tirando de nós tudo que é ruim, tudo que não presta. Eu estava assistindo uma pregação da pastora Patti, a esposa do pastor Lucinho Barreto. Ela estava falando sobre isso, que ela tem o hábito de orar: Senhor, tira tudo de ruim que tem em mim. E tem, irmão, nós somos carne. A nossa carne é podre, sabe? Nossa tendência ao pecado é natural, desde criança, né? Desde bebê, né? Toda a nossa inclinação ao pecado é natural do ser humano. Então, que a gente peça ao Senhor: Senhor, limpa o meu galho, limpa, Senhor, limpa, e que eu continue frutificando, tira tudo ruim que tem em mim, porque eu quero te servir em espírito e em verdade, quero te servir com interesse de coração, eu quero estar limpo, Senhor, de toda sujeira, tudo que me limita, que essa seja a nossa oração todos os dias. Mateus 25:23 eu anotei, ó.
Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Em que áreas eu posso exercer mordomia? Vamos lá? Mordomia do amor cristão. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, sem amor nada a gente é, né? Faz só barulho. 1 Coríntios 13, 1. Mordomia da fé cristã, servir ao Senhor com a nossa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Você ser mordomo da fé cristã é você servir ao Senhor com a sua fé. Isso é como colocar um holofote na sua vida. Às vezes a gente vê algumas pessoas que partem, né, que passam para o Senhor, que morrem, e aí uma das coisas que se fala das características boas, né, naquele discurso que se tem, quando vai enterrar alguém, fala, era uma mulher de fé, era um homem de fé, era um homem que servia ao Senhor, né? O que vão falar de você no teu sepultamento? Vamos pensar nisso, vamos servir ao Senhor com inteireza de coração e que isso respingue nas pessoas, que isso crie um holofote na nossa vida e que a gente espalhe o amor de Deus através das nossas atitudes. Características da fé. Fundamento ou base da confiança em Deus, 2 Timóteo 2,13. Envolve a esperança do que se espera em Deus. Ela é a prova das coisas que a gente não vê, mas é a nossa convicção do que esperamos, o que a gente espera no Senhor, o que a gente espera em Deus vai acontecer no tempo de Deus, porque o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E Ele tem um tempo certo para te abençoar, para liberar sobre a sua vida o que você precisa. Amém? Fé como patrimônio espiritual, Efésios 6, do 10 ao 15. E uma fé valiosa, 1 Pedro 1,7. Em Hebreus 10, 38, vamos ler. Deus não nos chamou para parar no meio do caminho. Glória a Deus. Hebreus 10, 38. Passei direto. Vamos lá. Porque ainda, vou ler o 37 também, tá? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. O Senhor não nos chamou para parar no meio do caminho. Você colocou a mão no arado? Você vai até o final. Deu o nome para os obreiros? Vai até o final. O Senhor vai te honrar, mas tem dificuldade. Toda vez que eu estou na escala é uma luta. É isso aí mesmo, irmão. O inimigo, o inferno vai se levantar, porque o inferno não quer que a gente sirva ao Senhor. Você tem que colocar a tua fé em ação. Vai dar tempo. Eu vou conseguir dar conta. Eu vou chegar lá para cumprir o que eu me comprometi com o Senhor e com a minha igreja. Amém? Lá. Mordomia dos bens materiais. O cristão e as finanças. Pessoas enfrentam provas e consequências na área financeira. O cristão deve trabalhar honestamente para garantir a sua sobrevivência. Eclesiastes 3,13. E isso é você ser mordomo dos seus bens. Amém? O cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza nem diviniza a pobreza. Isso é um entendimento muito errado, sabe, das pessoas e, enfim, do que é pregado. É um pensamento muito dos católicos, né? Que a riqueza, os ricos são ruins, os pobres é que são bons. Ser pobre, Deus te fez para ser pobre. Não, o Senhor te fez para ser próspero e usar e ser mordomo dos seus bens. Não é deixar o dinheiro controlar você. É você fazer bom uso do dinheiro, né? Não gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. A avareza é a idolatria ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, tem 3 referências aí, depois vocês busquem lá. Falando sobre a avareza, né? O cristão e a contribuição para a igreja. De várias maneiras se pode contribuir, pois a igreja tem necessidade que requer o uso do dinheiro. Amém, igreja? Amém?
Para a cadeira estar limpinha, alguém teve que limpar. E não limpa só com a mão, limpa com o pano, com o produto que custou dinheiro. A água, a luz, tudo é pago, tudo, né? E uma série de coisas, para ter alimento na cantina, para ter, enfim, conta de luz, computador, folha da secretaria, se você tem uma ficha lá para preencher, fazer sua inscrição na secretaria, porque a gente precisou comprar folha. Enfim, a igreja tem as suas demandas, né? Tem as suas necessidades, a estrutura para que a obra de Deus funcione e se expanda. Amém? Devemos cuidar dos utensílios e mobílias da casa do Senhor. Ensina o seu filho, irmão, em nome de Jesus, a cuidar das coisas. As cadeiras vivem estragadas, rabiscada de batom, de canetinha, parede do ministério infantil suja, pezinho na parede. Em nome de Jesus, ensina o seu filho a cuidar da casa de Deus. Cuide você também. Viu um copo descartável que caiu no chão, enfim, passou, pega o copo, joga no lixo. Ensina isso para o seu filho, sabe? Às vezes, eu sou funcionária da igreja, né? Eu sou secretária da igreja. Às vezes eu vou, enfim, passo na calçada da igreja no dia seguinte de culto, que tem daquelas pulseirinhas do Ministério Infantil nas calçadas. É um absurdo, quer dizer, a mãe não viu que o filho arrancou a pulseirinha e jogou no chão. Olha o mau testemunho para os vizinhos, né? A gente precisa cuidar das coisas de Deus, precisa cuidar do nosso bom testemunho, porque isso é servir ao Senhor. Mordomia do nosso corpo. O que a Bíblia fala sobre isso? Que o nosso corpo foi criado por Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que podemos glorificar ao Senhor com o nosso corpo, dedicando o nosso corpo a Deus. Isso quer dizer, além da nossa aparência física, né, da nossa saúde, cuidar da nossa saúde, enfim, isso também fala das nossas necessidades. Às vezes você não vou para a igreja hoje não, tô com sono, tô cansado. Irmão, é esmurrar a nossa carne, é esmurrar. Se tem culto hoje, quem dera que tivesse culto todo dia, né? Pra gente estar lá na casa do Senhor, servindo e sendo cheio, sendo alimentado pela palavra do Senhor, né? Sendo cheio no louvor, desfrutando da presença de Deus. Quando você dedica o seu corpo para o Senhor, você não importa muito. Eu não vou para a igreja porque eu estou com cólica. Toma um remédio e vai, não bota um remédio na bolsa e vai. Eu não vou para a igreja porque estou com a dor de cabeça. Toma um Neosaldina e vai. Porque o nosso corpo é dedicado ao Senhor. Então as nossas necessidades naturais não são tão importantes. A gente, é claro que é com negligência, né, irmão? Tá desmaiando, vai pela rua desmaiando. É com prudência, com diligência. Mas eu quero dizer que as nossas desculpas são das mais diversas, né? Mas para as pessoas, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe. Então as nossas desculpas são bem irrelevantes para o Senhor, dependendo, né? Claro, enfim, com sabedoria isso. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é de forma... A gente vê que tem umas religiões assim, que a pessoa se automutila, enfim, isso não é culto racional, né? Mas é culto racional. Não, eu vou porque eu tenho compromisso com Deus. Não, eu vou porque eu preciso buscar. Não é Deus que precisa de mim, não. Eu que preciso do Senhor. Então eu vou. E minha dor de cabeça não importa, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa bênção. Faz um propósito, faz uma campanha, você e Deus vai honrar. Amém? Mordomia do pensamento e da inteligência. Vamos lá, essa figura não tem nada mais aqui no cérebro. Somos mordomos do nosso pensamento. Assim, devemos reconhecer o senhorio divino sobre este. Ter a mente de Cristo é pensar como Ele e ter o nosso pensamento dominado por Ele. Amém? Nós temos o controle da nossa mente, mas a gente só vai pensar aquilo que vier do céu. Nossa mente é de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Olha o que diz 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só. Quem pode instruir a mente de Deus? Quem é que conheceu a mente de Deus a ponto de dizer para ele o que ele tem que fazer? Olha, isso muda a nossa oração, né? Como a gente fala com Deus, né?
mas nós temos a mente de Cristo. A gente tem o conhecimento e a inteligência que nós temos não é nosso, é do Senhor. Vem dele, tudo vem dele. E a gente pode ser mordomo com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência. Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu marido, né? Eu acho ele um cara inteligentíssimo, um cara estudioso demais. Eu gosto de estudar, irmão, mas ele é uma coisa fora do comum. E eu creio que é ele sendo mordomo do conhecimento e da inteligência. É ele usando a capacidade que ele tem, dada por Deus, de absorver conhecimento, de entendimento, né? De interpretação, e usar isso para servir ao Senhor, ser mordomo disso, do seu pensamento, do seu conhecimento, da sua inteligência. Amém? Que sejamos mordomos do que o Senhor nos deu. Nosso tempo, olha aí, tem sido muito, muito mais valioso do que dinheiro, né? Devemos ser bons mordomos do tempo, aproveitando bem as oportunidades que Deus nos oferece. Olha o que diz Efésios 5, 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, nem entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, é você aproveitar o seu tempo, é você destinar cada minuto do seu tempo para o que é produtivo, porque os dias são maus, o Senhor está voltando. Então não vamos ficar desperdiçando o nosso tempo com besteira, com picuinha, igual aquele louvor, né? Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. A gente perde tempo com muita coisa que a gente podia estar aproveitando o tempo e a gente está jogando tempo fora, né? Agora esse vídeo está sendo gravado no período de quarentena por conta da pandemia do coronavírus. E o que você tem feito com o seu tempo, né? Tem estudado, tem se entregado ao Senhor, tem orado mais, tem lido bons livros, tem jejuado. Não tem tempo de jejuar porque eu saio correndo para o trabalho, eu fico com dor de cabeça. E agora? Tá fazendo home office. E agora que está em casa, sem trabalhar, né? Mordomia do nosso tempo, ser servo do tempo. Mordomia da influência. Sempre estaremos influenciando alguém, quer queiramos ou não. E como temos influenciado? O que tem exalado da tua vida? O que tem exalado da nossa vida? Né? O versículo abaixo afirma que temos de influenciar positivamente, de tal forma que provoque nas pessoas a atitude de glorificar a Deus. Nós já lemos esse texto, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16, né? Glória a Deus, que as pessoas tenham vontade de glorificar o Senhor, tenham prazer de estar perto da gente, porque nós somos aqueles que influenciam para o bem, para a glória de Deus, para se aproximar do Senhor, não aquele que chega perto dele só reclama, só murmura, né? A gente está desperdiçando o nosso tempo, influenciando errado as pessoas. Quando você murmura perto de alguém, você está afastando aquela pessoa do Senhor, né? Vamos ser mordomos da fé, mordomos da influência, dos dízimos e das ofertas. Mordomia dos dízimos e das ofertas. Vamos lá. O dízimo deve ser uma atitude de entrega pessoal e gratidão. A motivação que nos leva a dizimar não é o medo, mas o amor a Deus. Tem gente que não, vou dizimar logo porque, não, Deus me livre, não sei o quê. Não, gente, é liberal, é do seu coração. Se isso está no seu coração, automaticamente você faz porque é algo prazeroso e é algo que você tem como verdade para você. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Outro texto. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente não traz ao Senhor, não entrega ao Senhor o que é dele, nós estamos roubando dele. Se alguém pega algo que não é seu, essa pessoa está te roubando.
O nosso dinheiro não é nosso, é do Senhor. Quando a gente não entrega o que é do Senhor, nós estamos roubando o Senhor. Meu Deus. Mordomia das oportunidades. Certa vez Jesus perguntou ao cego: o que queres que te faça? Aquele cego teve a oportunidade de pedir qualquer coisa, mas usou bem a oportunidade oferecida, respondendo: mestre, que eu veja. Olha que oportunidade. Vai que ele fala: e estou precisando de um liquidificador novo. E estou precisando de uma bengala nova. Essa capa minha tá velha, eu vou pedir outra. Ó, ele aproveitou a oportunidade da vida dele. Quando a gente está com o Senhor, é sempre oportunidade. Andar com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4, 5. Você ser mordomo das oportunidades, você aproveitar bem o seu tempo, aproveitar a oportunidade, porque nem sempre a oportunidade bate duas vezes, né? É difícil bater uma, que dirá duas, três, né? Mordomia dos nossos talentos, dos nossos dons. Os dons espirituais não são de propriedade humana, não são, irmão. Eu canto muito bem. Nossa, minha voz, irmão, não é seu. Não é seu, você é mordomo disso. Sinto te informar. Não são de propriedade humana, pois somos apenas mordomos na casa de Deus. Jesus, o nosso Senhor, requer de nós fidelidade no uso dos dons e dos talentos. Precisamos ser fiéis ao Senhor, usar os nossos dons, os nossos talentos com qualidade, com responsabilidade, né? Se você é louco, vai ficar gritando antes de você cumprir a tua escala no dia seguinte, né? Você não vai estar sendo fiel ao Senhor com o seu dom, com o seu talento. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia, tudo vem dele, é tudo para ele. Estamos chegando no final. E nós aprendemos que somos administradores dos bens divinos e que sobre todos nós pesam responsabilidades quanto ao cuidado do tempo que nos é oportunizado, dos recursos materiais ou espirituais que nos são confiados e das pessoas que estão em nossa volta, especialmente a família e a igreja. Virtudes como amor, fé, fidelidade e humildade são imprescindíveis ao mordomo cristão. Amém? Você precisa ser um mordomo, um servo que faz as coisas com amor, com fé, com fidelidade, com humildade, ser constante, irmão. Ser constante é tão precioso. Começa um negócio aqui, para. Um dia é obreiro, outro dia não é mais obreiro. Um dia quer trabalhar na secretaria, outro dia não quer mais. Um dia quer trabalhar com as crianças, no mês seguinte já não quer mais. A gente precisa ser constante, irmão, no servir na obra do Senhor. Ser constante é precioso. O Senhor não... Como nós lemos ali atrás, que o Senhor não se agrada daqueles que fazem as coisas pela metade, né? Dos que param no meio do caminho. O Senhor nos chamou para chegar ao prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Só os constantes vão herdar isso, amém? Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ou seja, você pode saber e não praticar. É importante a gente saber e praticar. Nós somos bem-aventurados por isso. Amém? Você é servo. Aleluia. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro ou servo, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o texto base da escola de crescimento. Nós estamos aqui para crescer, aprender, nos qualificar para servir ao Senhor. Amém? A escola de crescimento nos prepara para o ministério, porque não tem como a gente atuar em algum ministério sem conhecer a palavra, sem conhecer a visão da igreja. Esse é o objetivo da escola de crescimento. Que você seja um obreiro aprovado, que você se veja como um servo, que tem um Senhor. Ele é soberano e o que ele diz é bom, é perfeito, a vontade dele é boa, é agradável a nós, né? Então que a gente sirva ao Senhor com alegria, sendo mordomo de tudo isso que a gente aprendeu, buscar ao Senhor para que isso esteja na nossa alma e que a gente faça isso naturalmente, porque Ele é nosso Senhor e a gente tem prazer em agradar a Ele. Amém? Glória a Deus, que você seja muito abençoado com esse conteúdo dessa aula, que o seu servir ao Senhor seja diferente,
seja diferente, que a sua rota seja corrigida, consertada, que a sua rota do servir seja corrigida, que a sua rota do servir seja endireitada pelo conhecimento da palavra de Deus. Nessa aula a gente aprendeu o que o Senhor espera de nós e de que maneira Ele quer que a gente pratique. Amém? Fica com esse conhecimento, fica com esse estudo, busca ao Senhor e que prazer é servir ao Senhor com você. Amém? Eu amo você em Cristo Jesus, fica na paz.